Sou responsável aí pelo atendimento à região aqui da Grande São Paulo, Alto do Tietê e também a região do Vale do Paraíba. Bom, e hoje eu vou estar abordando aí o tema aí sobre precisão e performance, sobre sensores Kissler para exatamente para aplicações aeroespaciais. Tá ok? Bom, falando aqui um pouco da Kistler, é, a Kistler é uma empresa familiar, pioneira e líder mundial no mercado de tecnologia de medição dinâmica, de pressão, força, torque e aceleração. Os primeiros experimentos para demonstração e aplicação de força para liberar carga de um quartzo foram realizados por Pierre e Jacques Curie em 1880, mas só em 1950 que o Sr. Walter Kistler inventou o primeiro amplificador de carga que possibilitou o uso do efeito piezoelétrico para fins de medição. E esse amplificador patenteado marcou o início da Kistler. Bom, hoje em dia a Kistler conta com mais de, 200, de 12 mil clientes ativos em todo o mundo. Temos mais de 300 funcionários focados na área de pesquisa e desenvolvimento. Temos mais de 930 produtos e patenteados aí, dentro de patentes requeridas e concedidas, em nome da Kistler. É, Temos mais de 60 filiais em todo o mundo, então estamos já em bastantes países. Temos também parceria com mais de 30 universidades aí também para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Estamos com mais de 2.250 funcionários. Temos mais de 60 anos de experiência e cerca de 9% de todo o investimento da Kister, de todo o nosso faturamento, é revertido em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, significa que a Kister tá sempre focada em investir para desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, agora falando um pouco mais aí da Kister, a Kister ela atua em vários segmentos por conta do nosso mercado de nossas soluções. Nós abrangemos um leque muito grande aí de equipamentos e de produtos para praticamente todos os segmentos aí da indústria. Hoje vamos falar mais especificadamente da indústria espacial, mas também a Kistler também ela tem soluções voltadas para a indústria automobilística, dentro da área de desenvolvimento de motores para testes e também medições para para verificar a eficiência de motores powertrain. Também temos soluções para tráfego e mobilidade. Então, nós desenvolvemos sensores aí para medições aí de pesagem de movimento. Temos aplicações também para esportes e também pode ser voltado aí para estudos em atletas. Na área médica aí que exige tolerância zero aí de erro, então aqui você desenvolve também tem uma gama grande de produtos aí para a área médica. Aplicações industriais em geral, a Kistler possui muitos produtos voltados para as áreas industriais e também nós estamos focados também na parte de segurança veicular, com toda a parte os bonecos dummies para testes de crash test, sled test.
e testes de colisão veiculares, então nós possuímos toda essa parte de sensores para segurança veicular. Bom, a Kistler, ela possui a certificação AS 9100, que é uma norma que é um sistema de gestão de qualidade amplamente adotado e padronizado pela indústria aeroespacial. Ela foi lançada em outubro de 1999 pela Society of Automotive Engineers e pela Associação Europeia de Indústrias Aeroespaciais. A S9100 usa todos os padrões da ISO 9001 como base e com os requisitos regulatórios adicionais e referentes especificadamente à necessidade de qualidade aeroespacial. Então, a Kistler, dentro do mercado aeroespacial, ela oferece serviços de engenharia de CAD, FEA, simulação VR, desenvolvimento e testes rápidos, oferece serviço de usinagem de precisão e conhecimento de materiais, serviço de rastreabilidade de lotes e sistema abrangente de gestão de qualidade. Então, a Kistler, ela possui essa certificação que atesta todo esse know-how da Kistler dentro da indústria aeroespacial. Bom, aqui vamos falar um pouco aí da nossa principal tecnologia aí, que nós somos mais reconhecidos no mercado, que é a tecnologia piezoelétrica, que um cristal piezoelétrico, ele gera uma carga elétrica quando é exposto a um estresse mecânico. A carga é exatamente proporcional à força aplicada. Comparado à tecnologia de tensômetros, os sensores piezoelétricos são muito rígidos e medem quase sem deformação, o que leva a uma alta frequência natural. Isso significa que sinais muito dinâmicos podem ser medidos. Então, né, na imagem, temos moléculas hipotéticas de um cristal que apresenta esse efeito, em que o cristal é decomprimido e essa disposição é modificada, e o centro das cargas positivas passa a não coincidir com o centro das cargas negativas. Então, a Kistler, ela utiliza muito de sensores piezoelétricos aí na tecnologia, no desenvolvimento de sensores, principalmente para fazer essas medições dinâmicas. Então, nós somos bem reconhecidos no mercado por sensores com medição piezoelétrica. E falando em medição piezoelétrica, nesse próximo slide, está apresentando um pouco da cadeia de medição de piezoelétrico. Como que é feita essa medição, né? Dependendo do uso pretendido nos sensores, os elementos piezoelétricos eles são cortados do bloco de cristal de diferentes maneiras para que a orientação da sensibilidade se adapte à aplicação. Então, dentro dos sensores ali são utilizados cristais de quartzo, normalmente, e dentro desses cristais de quartzo você tem uma sensibilidade que da forma que você corta a maneira de que você corte o cristal, ele vai te dar uma orientação e uma direção de sensibilidade. Então, normalmente a gente se norteia por isso para criar um sensor, tá? Então, como está na representação do desenho ali, mostrando aí nos eixos tanto X, Y ou Z, essa carga é então convertida em tensão por um chamado amplificador de carga. Então, o sistema de aquisição de dados então digitaliza o sinal. A última mais importante etapa é a visualização, o processamento e a análise dos dados. Então, basicamente, ali, quase todos os nossos sensores aí que utilizam o cristal de quartzo ali, é um sensor piezoelétrico, ele basicamente vai funcionar dessa maneira. Ele vai
Ele vai sofrer ali a força, a pressão ou a aceleração, e ele vai te enviar um sinal, só que é um sinal muito baixo, que é um sinal normalmente medido em picocoulomb, e ele necessariamente vai precisar ter um amplificador de carga. Então, ele para ter uma amplificação do sinal e ter um sinal em tensão, para fazer depois a análise e o processamento dele, é necessário ter essa amplificação de carga. Então, a Kistler já possui além do sensor, a gente possui todos esses equipamentos aí, tanto de amplificação de carga quanto de aquisição de dados. E também possuímos os softwares para análise de processamento. E nós também já possuímos alguns dispositivos que já fazem tanto a amplificação dessa carga, como já a aquisição de dados, que é possível fazer utilizando o mesmo equipamento. Bom, nesse próximo slide vamos falar um pouco aí sobre os cristais Piezstar, que são exclusivos da Kistler. Esses cristais Piezstars, eles têm a capacidade para trabalhar de temperaturas extremas, para trabalho em temperaturas extremas. Ele possui uma alta sensibilidade e tem uma estabilidade de alta temperatura. Mas o que são esses cristais Piezstar? São cristais sintéticos, são fabricados pela própria Kistler desde 1998. Então, ele é um cristal patenteado, exclusivo, que permite desempenhos de sensor ultra estáveis em relação a mudanças de temperatura, possui maior sensibilidade de saída e resposta de frequência. Por exemplo, para aceleração, onde a cerâmica geraria um desvio de cerca de 15% em relação à temperatura, ou um cristal de quartzo in natura poderia gerar um desvio aí de cerca de 5%. O sensor baseado em Piezstar, ele permitiria uma estabilidade de 1,4% em uma faixa de temperatura de menos 50 até 165 graus Celsius. Então, o Piezstar, como é base dos nossos sensores aí de pressão e aceleração de temperatura, principalmente em aplicações que requerem altas temperaturas. Ele pode ser colocado diretamente em locais muito quentes, sistemas simplificadores aí de medições e também que exijam medições muito mais precisas. E outro diferencial também que contam os sensores com o cristal Piezstar é que ele possui uma robustez contra interferências eletromagnéticas, além de ter uma longa vida útil e aprovações para operações em áreas classificadas. Então, esses sensores é possível você trabalhar em áreas classificadas com sensores Piezstar da Kistler. Bom, falando de algumas outras tecnologias que possuímos, além dos sensores piezoelétricos, o sensor Piezstar, nós possuímos também sensores MEMS capacitivos aí em acelerômetros. Possuímos também a tecnologia piezoresistiva, extensômetro ou strain gauge e sensor de fibra. Além disso, também possuímos alguns sensores chamados IEP, que são, a sigla em inglês é Integrated Electronics Piezoelectric, que é quando o sensor piezoelétrico ele já contém um amplificador de carga dinâmica puro dentro do sensor. Isso é mais comum em acelerômetros, mas também alguns sensores de pressão já possuem essa tecnologia. Alguns sensores de pressão, também alguns sensores de força. Ele pode simplificar aquela cadeia de medição que eu mostrei, pois ele já tem toda a parte de amplificação de sinal embarcada dele. Dentro da tecnologia MEM, capacitivo, o sistema normalmente também é usado em acelerômetros com resposta DC, e significa que esses sensores também podem medir a gravidade da Terra. Já nos sensores piezoresistivos, a tecnologia mais comumente
comumente utilizada para medir pressão, uma vez que a pressão estática pode ser medida. Sob estresse mecânico, a resistência de um semicondutor muda e é medida com o circuito de ponte de Wheatstone. Já na tecnologia de strain gauge, a resistência elétrica de um fio ela muda proporcionalmente à tensão exercida no fio quando é esticado ou comprimido. Essa mudança de medida é feita também através de uma ponte de Wheatstone, e a tecnologia de extensão pode medir sinais estáticos e é basicamente usada para sinais mais lentos ou quase estáticos, enquanto o sensor piezoelétrico ele é mais recomendado para medições dinâmicas. Bom, os sensores de fibra, os sensores de temperatura de fibra ótica são ferramentas inovadoras com várias vantagens sobre os sensores tradicionais, utilizados em ambientes também desafiadores. Eles medem a temperatura pela variação nos sinais de luz, sendo não condutivos e resistentes a interferências eletromagnéticas, o que garante alta precisão. E são amplamente aplicados em setores como energia, saúde e também na área espacial. E esses sensores também estão na vanguarda da tecnologia de sensores. E também possui uma expectativa de utilização e várias aplicações aí no futuro. Bom, falando agora mais especificadamente dos produtos, a gente vai dar uma visão geral de tudo aí, vamos fazer uma apanhada de tudo que nós falamos até agora. Então, falando dos sensores de força. Então, aqui você possui sensores de força aí, piezoelétricos aí, tanto para medição de forças de tração e compressão. Possuímos também sensores para medições altamente dinâmicas e também sensores para medições quase estáticas. Temos, dentro desses sensores de força, nós possuímos sensores uniaxial. Ele pode fazer a medição desde de um componente até 6 componentes. E eles podem fazer medições de forças tanto diretas como indiretas. E também trabalhar dentro de um range de precisão muito grande, além de ser muito robusto e ter uma vida útil grande e ser à prova de sobrecargas. Já os transdutores de pressão, nós possuímos também transdutores, como eu comentei, de pressão piezoelétricos, também para medições dinâmicas e quase estáticos, uma faixa de temperatura e de trabalho também muito grande, sensores IEP, como eu comentei, também com a parte da eletrônica embarcada, já para possuir um sinal de saída já amplificado ali em tensão. E também possuímos também sensores piezoresistível para medições absolutas, relativas e diferenciais. Agora, sensores de aceleração, os acelerômetros, nós possuímos acelerômetros também piezoelétricos e EP. Também possuímos modelos capacitivos, que também para vibrações estáticas, medições de baixa frequência. Possuímos também acelerões uniaxiais ou triaxiais. Possuímos também dentro do nosso portfólio aí, acelerômetros rotacionais e também PiezoStar, que é a nossa tecnologia aí com uma precisão muito mais alta aí. E também possuímos dentro desse portfólio aí para acelerômetros que podem trabalhar com temperaturas altíssimas e temperaturas criogênicas. Então, falando em espaço, nós possuímos acelerômetros que podem ser colocados em órbita e trabalharem sem problemas por aguentarem a temperaturas extremamente baixas. Também possuímos em nossa linha aí sensores de torque, desde sensores mais simples de torques rotativos, até sensores mais rebuscados, como sensores de torque e reação. Eles também utilizam da tecnologia piezoelétrico e também strain gauge com extensômetros. E possuímos uma faixa ampla de
de medição para medição de torque. Então, para aproveitar ao máximo os sensores de alta qualidade, é essencial também aí o processamento preciso de baixo ruído dos sinais dos sensores emitidos. Aí a Kistler oferece um portfólio atraente de soluções para o processamento de sinais, que são nossos condicionadores. Nós temos desde condicionadores de sinais, digamos, industriais, que é o ICANN, como também para laboratoriais, que seria o nosso LabAmp, tá? E esses nossos sistemas, ele é capaz de ler todos os nossos sensores. Então, ele pode ler tanto o sinal piezoelétrico, como sensores com a saída IEP, como com saída em milivolt, por exemplo, em tensão. Também possuímos sistemas de aquisição de dados, então a gente tem mais de 20 tipos diferentes de sinais analógicos e digitais. A gente possuímos dispositivos aí a partir de 2 a 8 entradas, ou até sistemas modulares que é possível ligar mais de um equipamento, então de repente ter uma ligação ali até com 36 canais, fazer a leitura até de 200 kilosamples por segundo, que é uma taxa de aquisição de dados muito alta. E também possuímos o KeyConnect, que pode ser conectado com outros dispositivos com o nosso protocolo, que é o PTP, né, que é o Precision Time Protocol. E para completar toda a cadeia de medição, aí, a gente possui também softwares de análise e de gerenciamento de dados. Quando é necessário fazer estudos mais avançados dos dados aquisitados, nós possuímos uma ampla gama de softwares para análise, que você pode fazer desde pesquisa simples até avaliações mais complexas e avaliações de dados, também análise global de Big Test e data. Bom, agora vamos falar um pouco das aplicações aí dos nossos sensores na indústria de aviação, que é o tema do nosso webinar. Aqui temos uma visão geral aí das nossas aplicações. Eu vou abordar todas elas um pouco mais. Bom, aqui temos, dentro das aplicações, temos o teste de vibração em solo, que é uma investigação experimental e analítica de vibrações, em particular, apoiando o aspecto acústico, de fadiga e funcional durante a fase de desenvolvimento de equipamentos e produtos. Então, a determinação das características modais da estrutura mecânica por meio de ensaio, identificação de modos naturais de vibração é necessário. Então, para para essa aplicação aí de teste de vibração, nós consideramos aí alguns dos nossos sensores aí como nossos acelerômetros. Também nós temos o martelo de impulso, que dentro desses produtos nós temos um baixo ruído, né, que permite a medição de sinais muito pequenos, sem a necessidade de massas sísmicas mais pesadas que possam modificar o comportamento da unidade de teste. A resposta de frequência, que é plana e repetível, especialmente em baixas frequências, que também é possível certificados específicos de calibração de baixa frequência e caracterização de resposta de fase. Eu faço o manuseio do equipamento, que ele o uso de clips, eventualmente alojamento especial, permite a orientação flexível do eixo sensível para instalação rápida e fácil. Aqui falando agora
da aplicação falando de trem de pouso e teste de frenagem. Bom, o trem de pouso ele exerce forças e choques de alto nível no suporte no trem de pouso e na estrutura da aeronave, né? A manutenção do trem de pouso e da frenagem é crítica para a segurança do avião. Então, os engenheiros de aviação são então obrigados a realizar uma série de testes de qualidade e de fadiga nos trens de pouso. O, o teste normalmente é feito no dinamômetro de freio de aeronaves, que simula condições operacionais reais, incluindo sobreposição, decolagens e pousos. Para um teste real, as rodas do trem de pouso serão giradas até a velocidade de pouso e o trem de pouso será alargado, criando a mesma carga de um pouso real. A medição de força permite uma verificação do projeto do trem de pouso e determinação de forças e momentos na estrutura da aeronave. Então, nessa aplicação, é utilizado um dinamômetro específico para o cliente aí, para o teste de trem de pouso, e o amplificador de carga também, que é para medições de quase estáticas aí, de até 8 canais para aquisição de dados. Então, uma das considerações que deve ser feitas aí para esse tipo de teste, que a precisão deve ser garantida e a faixa de carga comprovada, que na plataforma de força ali, no dinamômetro, deve ser pronta para o uso e totalmente projetada e calibrada de acordo com a necessidade do cliente. Então, esse dinamômetro deve ser confeccionado de forma que, a depender do tamanho, peso do avião, para atender a essa demanda. Agora, falando em teste em túnel de vento. Bom, um túnel de vento consiste em uma passagem tubular com objeto em teste montado no meio. O ar é feito passar pelo objeto por meio de um poderoso sistema de ventilador ou de outros meios, tá? Então, o objeto de teste ele é instrumentado com sensores adequados para medir forças aerodinâmicas, distribuição de pressão ou outras características relacionadas à aerodinâmica. Os sensores de forças multicomponentes piezoelétricos são frequentemente integrados em modelos de configurações de ponta ou dinamômetros podem ser construídos na raiz do vento para realizar medições do comportamento aeroelástico do vento em condições críticas de fluxo. Então, para esta aplicação, é sugerido aí nossos sensores piezoelétricos, com medições de 6 componentes, ou de 3, dependendo do teste, e também a utilização do nosso amplificador de carga aí para medição de quase estático de 8 canais. Bom, agora falando um pouco da análise de combustão e motor a jato, que é feito com sensores piezoelétricos de altas temperaturas. Na fase de pesquisa e desenvolvimento, medições de vibração e pulsação de pressão em áreas quentes de até 700 graus Celsius fornecem informações importantes para a equipe de engenharia sobre as condições de operação do motor a jato e são a base para o futuro do desenvolvimento das turbinas. Mais tarde, na vida útil do motor a jato, os mesmos sensores de alta temperatura comprovam o funcionamento adequado do motor durante um teste de desempenho de fim de linha, não apenas após a fabricação, mas também após grandes trabalhos de revisão. Então, para fazer teste de turbinas e de análise de combustão em motores a jatos, nós recomendamos aí nossos sensores PiezoStar, com a tecnologia PiezoStar, que eles são resistentes a altas temperaturas, eles podem trabalhar ali com temperaturas até superiores a 700 graus, 700 graus Celsius, e eles também apresentam resultados confiáveis e estáveis em relação tanto à temperatura e ao tempo.
Eles possuem também um baixo nível de ruído e sinal, e ele possui um alto sinal de alta qualidade ali, porque o cabo também é um cabo hardline, ele é um cabo blindado, então ele possui essa proteção contra interferências externas. E além disso, também ela possui todo um design robusto, aí, especialmente projetado para aplicações de longa duração em ambientes adversos. Então, nesse portfólio aí, nós possuímos, além dos sensores de pressão, nós possuímos também acelerômetros para alta temperatura, também a parte dos amplificadores de cargas, e também amplificador de carga aí de uso industrial para, digamos, a área classificada. Aqui falando o teste que é necessário fazer, o teste de fuga térmica de bateria. Nesse tipo de teste aí nós normalmente utilizamos sensores de pressão piezoresistivo, que a fuga térmica é uma reação descontrolada que pode ocorrer em baterias de lítio-íon. Danos à bateria ou um curto-circuito podem causar acumulação de calor e pressão na bateria. Se isso atingir um certo nível, desencadeia reações químicas que geram mais calor e pressão, causando um loop de retorno positivo. Então, sensores confiáveis que funcionam com segurança, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, estão disponíveis para medir essas forças de forma confiável, mesmo por longos períodos. A célula em teste é organizada em série com os transdutores de força. Então, nesse tipo de aplicação, aí, o mais indicado realmente são transdutores de pressão absoluta, piezoresistivos, M6, e também temos modelos em miniatura M5, e também possuímos amplificadores de carga, amplificadores justamente para a leitura de sensores piezoresistivos. Bom, um outro teste que é feito, que é necessário ser feito aí também na indústria aeronáutica, é o teste de colisão de aves, que normalmente é feito com sensores de forças piezoelétricos e pássaros artificiais. Aqui no Brasil, tem a média de colisão entre aves e pássaros a cada 4 horas. Então, a cada 4 horas, há uma ocorrência de uma colisão de aves com alguma aeronave. Então, é algo corriqueiro. Na grande maioria dos casos, não é algo que vai causar maiores danos aí para a aeronave, mas é necessário se testar, porque pode ocasionar problemas graves, dependendo do tamanho da ave e, e se danificar o avião de alguma forma que ele vai perder a sua estabilidade. Então, para medir a resistência do avião a choques com aves, frangos mortos são jogados contra o avião. São chamados canhões de frango. O teste deve resistir à colisão de um animal de cerca de um animal de 1,8 kg à velocidade de cruzeiro. Uma câmara na ponta do canhão é cheia de gás pressurizado. Uma segunda câmara, também pressurizada, funciona como reserva. Quando o gatilho é acionado, o canhão funciona como uma pistola de paintball e dispara um frango congelado por cerca de 1,8 kg. O frango chega ao alvo, que o chamamos pode ser o nariz, o que seria a cabine dos pilotos, a asa, ou simulando como se fosse a parte traseira de uma fuselagem. Um barril de madeira acondiciona o pedaço da aeronave para que ele se mantenha no lugar com o impacto. Então, desta forma, nós fazemos esse teste. A Kistler, para esse tipo de teste, a Kistler possui os sensores de força piezoelétricos ali para a medição de 3 componentes, e também possui também aves biofidélicas,
que pode ter diferentes pesos, desde até 1,8 quilogramas até ou 0,9, e também os amplificadores para fazer a leitura destes sinais. Bom, também temos teste de propulsão de aeronaves elétricas, que deve ser feita a medição de torque e o impulso, que tem que ser caracterizada a eficiência do motor elétrico. Então, para fazer esse teste aí, deve ser feito utilizando corrente e tensão de entrada, a potência absorvida na entrada, que é medida, e a partir dos valores de saída da rotação por minuto e do torque, a potência mecânica pode ser determinada e, portanto, a eficiência deste motor elétrico. Então, para esse teste de propulsão, nós possuímos o transdutor de torque aí, de faixa dupla de medição. Então, esse nosso transdutor ele pode fazer a medição com dois fundos de escala. Ele pode fazer tanto a medição de, digamos, de 1 a 10, quanto de 10 a 100, com a mesma linearidade, com a mesma repetibilidade. Possuímos também os sensores de força e piezoelétrico de 3 componentes e o transdutor de força também do tipo anel, que é indicado aí para esse tipo de teste. Bom, aqui vamos falar um pouco de teste de estresse, principalmente de medições em ambientes dinâmicos, que é feito, que esses testes definem a prática de expor principalmente produtos eletrônicos a estresses ambientais na tentativa de criar falhas e expor defeitos do mesmo. Então, normalmente existe testes, são dois testes que normalmente são feitos. É o teste chamado HALT, que é o teste de vida altamente acelerado, que é um processo de verificação de projeto realizado antes de um produto ser fabricado para detectar falhas de um projeto e de montagem. E outro tipo de teste é o RAS, que é a triagem de estresse altamente acelerada, que envolve a exposição a influências ambientais, incluindo vibração, temperatura, umidade e pressão. Então, para esses tipos de testes, nós recomendamos a nossa linha de acelerômetros, principalmente miniatura, que nós possuímos acelerômetros de pequenos tamanhos, e para eles fazer toda essa medição aí de estabilidades em altas temperaturas. Então, se o regime de teste ambiental envolver ciclo de temperatura, a medição de aceleração exigirão elementos sensores altamente estáveis. É por isso que recomendamos também a nossa tecnologia PiezoStar, justamente por poder trabalhar em temperaturas mais adversas. Também é necessário fazer teste de vibração e voo, principalmente com sensores de aceleração. Então, é necessário fazer esses testes aí para validação de projetos de aeronaves durante o voo, que através da realização de vibração estrutural operacional. Muitos cenários de teste de voo são aplicados à aeronave para validar o desempenho de choque e vibração de todos os aspectos da aeronave, incluindo as superfícies de controle. Medições de flutter vibratório. É necessário ter esse estudo de estabilidade elástica de uma aeronave para que o envelope de voo seguro possa ser definido. Então, para essa aplicação, nós também recomendamos alguns dos nossos acelerômetros com a tecnologia PiezoStar, porque eles têm uma excelente estabilidade de temperatura. Mesmo a sensibilidade quando submetido, por exemplo, a temperatura a 50 graus ou até menos 55 graus Celsius. Eles possuem um perfil baixo,
Então, são sensores de pequeno tamanho. Então, ele não tem, por não ter um peso relevante, ele não vai interferir na medição. E também esses sensores já possuem também a saída IEP, então ele já sai com o sinal amplificado, o que é outra vantagem por não precisar de ter todo um sistema de aquisição de dados ou de amplificação de sinal. E outro teste que são feitos também é o teste de desempenho do sistema hidráulico, que é feito para a caracterização de eventos de pulsação de pressão. Os fabricantes de aeronaves fazem maior uso de sistemas hidráulicos do que qualquer outro meio de transporte de qualquer outro meio de transporte. Os sistemas hidráulicos eles determinam a capacidade de voo, a usabilidade e a confiabilidade. Muitos locais nas aeronaves dependem de dispositivos hidráulicos, como bombas, atuadores, válvulas, entre outros, e, portanto, muitos testes são dedicados a estas áreas. É necessário medir pressão, tanto pressão estática quanto dinâmica, bem como medições de vibração podem ser usadas também para tais aplicações. Normalmente, nessas aplicações, nós recomendamos os transdutores de pressão peso exaustivo para leitura absoluta. Também temos transdutores de pressão peso exaustivo para medições relativas e também para medições diferenciais, aí dependendo do tipo do teste que for ser feito. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre aplicações de eVTOL, tá? Uma aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica. É uma variedade de aeronave VTOL, que é uma sigla em inglês para é uma abreviação para Vertical Take Off and Landing, que é basicamente uma aeronave que usa energia elétrica para pairar, decolar e pousar verticalmente. Bom, essa tecnologia surgiu aí graças aos grandes avanços na propulsão elétrica e a crescente necessidade de novos veículos para mobilidade de área urbana. A expectativa é que o mercado de mobilidade aérea avançado decole na segunda metade desta década. Aí, de acordo aí com o avanço das certificações das aeronaves, também vai depender da reorganização do espaço aéreo e também da infraestrutura de solo. Falando mais especificadamente aqui do Brasil, foi anunciado em algumas mídias que a Embraer aí, que disse que vai produzir o primeiro protótipo de eVTOL aí, um carro voador em tamanho real, que já está sendo desenvolvido pela EV Air Mobility, lá na cidade de Taubaté, aqui em São Paulo. E segundo os executivos da empresa, os ensaios de voo devem ocorrer ainda este ano. Também aqui no Brasil, a gente possui uma startup, que é a Vertical Connect, uma startup cearense de mobilidade, que eles também estão desenvolvendo um novo carro voador, que é chamado Genesis X1. Então, ele também é um modelo aí do segmento de eVTOL, e eles pretendem também estar fazendo alguns testes aí já no segundo semestre ainda deste ano. Então, dentro deste mercado aí de eVTOL, nós possuímos também uma ampla gama aí de sensores, de transdutores para testes e aplicações. Dentro deste mercado, nós recomendamos aí sensores de aceleração, sensores de força também, sensores de torque. Possuímos alguns sensores de pressão, tanto quanto condicionadores de sinais, sistemas DAC, de aquisição de dados, e também os nossos softwares.
Bom, e também gostaria de ressaltar aí o nosso lançamento, que é o acelerômetro triaxial IEP miniatura, tá? Queria falar um pouco mais a respeito deste acelerômetro, que ele pode ser utilizado aí para análise estrutural, aí, principalmente de componentes leves, tá? Então, ele, justamente aí para aplicações aeroespaciais, ele pode ser muito útil. Ele basicamente é um sensor IEP aí, ele possui o elemento, o quartzo dele é um sensor com quartzo com a tecnologia Piezstar. Então, como já havia comentado antes, ele possui uma mudança de sensibilidade térmica muito baixa. Ele é miniatura, possui uma baixa massa, então ele é adequado para estruturas e testes dinâmicos. Ele é construído em titânio, tá? Então ele também tem o cabo integrado na terminação do conector dele de 4 pinos. Ele pode trabalhar numa ampla faixa de temperatura aí desde menos 55 graus até 140 graus Celsius. E ele possui grau de proteção contentada de IP64. Esse sensor ele é fabricado na Suíça. E é, ele possui baixa emissão de gases também. Então, ele respeita todos os padrões aí europeus, e os padrões também da NASA. Outra coisa também que é interessante ressaltar é que ele possui já o TEDS, que é o Transducer Electronic Data Sheet. Então, ele possui o TED, basicamente é um chip que você guarda todas as informações do sensor dentro dele. Então, todos os dados, como informações técnicas dele, o datasheet dele, ou informações de calibrações, eles vão ficar salvos neles. E ele também tem o ground isolation, ele é isolado, ele possui aterramento. E ele possui também uma ampla faixa de frequência. Ele pode trabalhar aí desde 0,8 até 11.000 Hz. Aqui a gente tem um vídeo com uma demonstração aí de um sensor de força para medição de seis componentes ali, está fazendo a medição dos eixos tanto X, Y, Z, quanto dos momentos. Em uma aplicação em um drone. Então, como vocês puderam ver no vídeo ali, é possível fazer a análise ali de todos os componentes ali dos eixos e dos momentos aí feito por esse drone, e é possível fazer a aquisição desses dados para estudos aí de propulsão elétrica. Bom, pessoal, isso aí foi a nossa apresentação. Gostaria de agradecer aí a presença de todos aí que acompanharam a nossa apresentação durante esse período. E caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada, Caio, pela apresentação.
A gente vai seguir agora com a resposta sobre algumas perguntas que nós tivemos aqui, tá? Ok. Lembrando a todos que, caso não seja possível a gente responder a todas as dúvidas que ocorreram, a gente vai retornar por e-mail posteriormente, tá bom? Então, a primeira pergunta é possível produzir um instrumento customizado? Sim, é possível. Existem algumas aplicações que justamente só é possível fazer a construção do instrumento somente com a personalização do mesmo, como eu comentei na aplicação, por exemplo, de trem de pouso, que é feito com dinamômetros. Então, é necessário que a gente faça uma engenharia previamente, aí um estudo de dimensões, de forças. Nós fazemos esse levantamento e enviamos para nossos engenheiros, para os nossos técnicos na Suíça, e através desse estudo é feito um desenho e depois validado pelo cliente final para a produção desse instrumento personalizado. Então, sim, é possível não só fazer dinamômetros, como qualquer outro tipo de sensor, aí desde acelerômetros, sensores de força ou de pressão. É possível que nós façamos algum instrumento personalizado, sim. A próxima pergunta é: temos suporte técnico no Brasil? Sim, a Kistler no Brasil, nós estamos localizados na cidade de São Caetano do Sul. Nós temos técnicos capacitados no Brasil justamente para dar suportes aos clientes. Nós oferecemos serviços como treinamento técnico, calibrações e suporte técnico, além de contar com uma equipe de vendas técnicas. Então, nós possuímos engenheiros de vendas que ficam em campo, assim como eu, o Kleber. Nós ficamos em campos justamente para auxílio dos clientes, e quando se faz necessário, nós sempre estamos próximos ao cliente para dar esse suporte. Em relação ao acelerômetro triaxial IEP miniatura, quando nós teremos ele disponível no Brasil? Bom, legal. Esse acelerômetro, ele é um lançamento. Ele já está sendo fabricado na Suíça. Inclusive, no Brasil, nós já possuímos uma peça para teste no Brasil. Caso alguém, inclusive, estou com uma peça aqui na minha mesa. Caso alguém tenha, caso alguém queira fazer algum teste, nós já temos uma peça no Brasil. Para caso haja alguma aplicação, alguém queira fazer algum tipo de teste, nós já possuímos esse acelerômetro no Brasil. Esse que nós possuímos é para medição de até 1000G, é, eventualmente para um teste, mas se o cliente necessitar de algum outro tipo de range de medição, nós podemos trazer da Suíça, aí é só o prazo de importação. Então, esse é um acelerômetro que já está disponível no nosso catálogo. Ótimo. Então, pessoal, caso a gente tenha mais perguntas, tá? A gente vai verificar aqui, nós respondemos para vocês posteriormente, tá? O Caio vai entrar em contato com vocês. E lembrando a todos que essa sessão técnica ela vai ser enviada, o link para vocês poderem assistir posteriormente, tá bom? Muito obrigada, Caio. Muito obrigada pela apresentação e obrigada a todos pela participação. Obrigado a todos. Boa Obrigada. Tchau, tarde. tchau. Boa Tchau, tarde. tchau.